Nós vamos falar hoje de algo muito forte, muito especial. Se o seu coração estiver e se mantiver aberto, você pode ter certeza que alguma revelação maravilhosa o Senhor nos concederá aqui nessa noite, no nome de Jesus. Marcos capítulo 10, a partir do verso 46, diz assim a palavra de Deus. E depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, o filho de Timeu, que estava sentado junto do caminho, mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam, dizendo, que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Verso 49. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Verso 50. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Nós lemos então esse texto maravilhoso da palavra de Deus. Eu gostaria então agora, irmãos, de voltar essa leitura, frisando passo a passo as coisas maravilhosas que o Espírito Santo ele vai nos revelar aqui nessa noite. A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção, no verso 47, que diz: e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi. Esse homem chamado Bartimeu, e essa palavra é formada por duas outras palavras, Bar, que significa filho, e Timeu era o nome do seu pai. Há aí nas mensagens, dos pregadores falando, tem muita gente falando muita coisa. Alguns chegam a dizer que ele era possivelmente filho de um general, um ex-general romano que caiu em desgraça. Isso a gente não tem como comprovar, porque não há registro bíblico histórico sobre isso. Mas uma coisa é certa: ele era alguém que era conhecido naquela região. Ele era alguém que as pessoas reconheciam. E ele estava sentado justamente à beira da estrada por onde o Senhor Jesus estava passando com seus discípulos. E diz aqui a Bíblia, no verso 46, os discípulos e uma grande multidão. E acredito que o barulho das pessoas passando chamaram a atenção daquele homem. Todo aquele burburinho, todo aquele falatório, aquelas conversas. E ele então procura saber: quem é que está passando? Quem é essa pessoa? O que está acontecendo? E disseram para ele que era Jesus de Nazaré. Isso aqui para mim é revelador, irmãos. Porque disseram exatamente Jesus de Nazaré. Mas Bartimeu, quando vai gritar, ele não grita Jesus de Nazaré. A sua exclamação, a sua forma de chamar Jesus é diferente do que ele ouviu. Ele ouviu Jesus de Nazaré, ou seja, Jesus que veio de Nazaré, o morador de Nazaré. Mas ao invés de chamá-lo assim, ele chama Jesus, filho de Davi. Ele ouviu de uma forma diferente dos outros.
Por quê? Porque no coração dele se revelou uma promessa. Ele escuta Jesus de Nazaré, mas clama pelo filho de Davi, ou seja, por aquele Messias que haveria de vir, por aquele descendente de Davi que houvera sido prometido ao povo de Israel. É a esse que ele chama, que ele clama. É uma forma de dizer, ele não está clamando apenas por um homem qualquer. Ele não está clamando apenas por um pregador que agora se tornou afamado, mas ele está clamando por aquele homem que fora prometido para trazer a resposta ao povo de Israel. É a este que esse homem, este cego, esse mendigo, ele clama, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu já começo então aqui a ficar admirado, queridos, porque a maneira pela qual você se relaciona com o Senhor já revela aquilo que você vai conseguir, aquilo que você vai conquistar através da sua fé. A maneira que você se relaciona com Deus demonstra o grau de intimidade que você tem com Ele. Para Bartimeu, aquele homem não era um homem comum, não era qualquer um, mas era o homem da promessa. Eu preciso frisar isso bastante. Era o homem da promessa que estava passando, e ele então se sente compelido a gritar. Clamar significa isso, gritar. E ele gritava dizendo: filho de Davi. É o mesmo que dizer, você que foi prometido, você que foi profetizado, você que foi anunciado como aquele que traria restauração, liberdade, cura, bênção. Tenha misericórdia de mim, tenha compaixão de mim. E ele clamava isso, irmãos, e no 48, quero que você observe aí, estamos em Marcos capítulo 10, agora no verso 48, a palavra de Deus diz: e muitos o repreendiam. Muitos. Era uma grande multidão. E boa parte dessas pessoas estavam ali repreendendo. E eu quero te chamar a atenção para uma coisa, querido. O problema não está no repreender. O problema não está no repreender, mas no porquê repreender. Qual o motivo deles estarem se levantando contra aquele homem para repreendê-lo, para mandar que ele se calasse, para colocar empecilhos naquilo que ele estava almejando, naquilo que ele desejava conquistar? Por que há pessoas que sempre fazem isso? Eu repito, o problema não está no fato de você repreender ou ser repreendido, mas especificamente no motivo pelo qual você está repreendendo ou está sendo repreendido. E o motivo que nós encontramos aqui na Bíblia Sagrada não faz jus a esse empecilho. Estavam repreendendo para que ele se calasse, para que ele parasse de clamar. Mas como é que você pede alguém, ou como é que você tenta impedir alguém de parar de clamar por uma vitória, por uma mudança de vida, parar de clamar por uma vida melhor? Era isso que eles estavam fazendo, né? O motivo deles era para que ele se calasse, né? É tentar fazer com que a meta da pessoa não seja alcançada. E eu vou te falar uma coisa, meu irmão. Cuidado quando você vai repreender alguém que está lutando. Cuidado quando você vai dizer para alguém: é assim mesmo, é desse jeito. Cuidado com isso, porque eu tenho dito e vou repetir aqui: só sabe quem passa. Nós podemos, a partir de uma premissa, a partir de uma teoria, imaginar quão difícil deve ser. Nós conseguimos. Somos pessoas inteligentes, podemos conjecturar. Deve ser muito difícil passar por isso. Deve ser complicado passar por isso. Mas, de fato, eu acredito que só sabe como é quem passa. Passa por quê, pastor? Pela dor, pelo problema, pela dificuldade. Então,
Ao dizer para alguém cala a boca, para de chorar, para de clamar, para de pedir, você tem que ter muito cuidado, porque só sabe quem passa. Estavam falando para aquele homem calar a boca, mas nenhum deles estava vivenciando o que ele vivia. Alguém aprisionado a uma deficiência. Não é como hoje, que um deficiente visual, um cego, ele pode ter uma vida praticamente normal. Praticamente normal. Muitos cegos, ao contrário, vão se sentir ofendidos se você o classificar pela deficiência. Ele não é só a deficiência. Ele pode ser uma pessoa produtiva, ele pode se tornar alguém, não é, independente, pode se tornar uma pessoa, claro, com suas devidas limitações, mas alguém que consegue viver. Mas naquela época era diferente. A pessoa cega, ou de nascença, ou alguém que ao longo da vida, por algum motivo, tenha perdido a visão, era uma pessoa que estava condenada, estava fadada a viver na dependência dos outros. E triste coisa é você ter que passar uma vida dependendo de outros. Por favor, não confunda isso com orgulho. Eu não sou a favor, de forma nenhuma, que em dificuldade você se cale. Que em dificuldade você não peça socorro. Veja, eu peço. Eu peço, não tem problema nenhum nisso. Não há nenhum demérito em você chegar para alguém e dizer para essa pessoa: preciso de ajuda, eu preciso de auxílio. Claro, nós não somos sanguessugas. Nós não vamos passar a vida inteira sugando de outra pessoa. Nós queremos ser produtivos, nós queremos ser independentes. E isso é uma meta maravilhosa de vida. Mas naquela época não era assim. E o homem estava ali, não é, vendo a oportunidade de sua vida ser mudada. E ao invés de ajudarem, ao invés de estenderem a mão, ao invés de darem apoio, a multidão fez o quê? Repreendia. Isso é muito importante. Mas ao receber a repreensão, estou ainda no verso 48 de Marcos 10. Receber a repreensão, ao receber a repreensão, o que Bartimeu fez? Ele ficou intimidado? Ele ficou, não é, escondido na sua, né, debilidade? Ele ficou com medo? Negativo, nada disso. Muito pelo contrário, diz aqui o verso, mas ele clamava cada vez mais. Cada vez mais ele clamava, né? Você então, irmãos, eu quero que você guarde isso no seu coração. Você então precisa aprender com esse homem. Eu preciso aprender com ele. Nós precisamos. Quando a multidão se levanta para tentar impedir você de conquistar, quando a multidão se levanta para tentar impedir você de vencer, você e eu, nós precisamos agir como agiu Bartimeu, clamar cada vez mais. Significa dizer, gritar cada vez mais alto. Escute o que eu estou te falando. Existem dados momentos da vida que sim, precisamos ficar quietos. Precisamos ficar bem quietos. Como aconteceu com o apóstolo Paulo, até se fingir de morto, porque está sendo apedrejado e não quer morrer. Se finge de morto para passar a situação. Mas isso não pode ser para a vida inteira. Você não pode ficar assim a vida inteira. Só recebendo a pancada, o tempo todo pancada e calado, o tempo todo... Não, meu irmão, tem momento que você tem que gritar. Tem momento que você tem que pedir socorro. Tem momento que você tem que dizer, chega, eu quero vitória. Eu não aguento mais ficar aprisionado nessa situação. E isso aconteceu com Bartimeu. Ele aqui mostra para nós um segredo maravilhoso. Nós precisamos diminuir, escute isso. Nós precisamos diminuir o volume da multidão e aumentar a voz do Espírito Santo no nosso coração e na nossa mente. Diminui o volume da multidão. Você está no meio dela, ela está te circundando. Não importa. Se prepara para essa luta.
se arma espiritualmente, diminui o volume da multidão. Eles estão gritando, mas não pode entrar no seu coração. Eles estão te repreendendo, mas isso não pode limitar você. Diz aqui a Bíblia Sagrada que a multidão mandava calar, aí é que ele gritava cada vez mais. E você? Como é que você está reagindo com essa multidão de problemas que te circundam o tempo todo? Essa multidão de situações difíceis que te pressionam e pressionam e pressionam. E às vezes você se sente sufocado, sufocada. Parece que a sua alma está sendo esmagada. Você se deita, parece que tem uma tonelada em cima de você. É uma agonia, não há descanso, não há sossego. O tempo todo pressão e pressão e pressão e pressão. É a multidão de mal. Porque essas pessoas aqui não estavam sendo direcionadas por Deus. Elas estavam seguindo Jesus, mas não estavam atendendo os seus ensinos. Isso é muito importante, porque às vezes você se engana. A pessoa ela vai na igreja, a pessoa ela frequenta uma religião, isso pouco importa. Essa multidão estava seguindo Jesus, mas não havia compaixão, não havia o principal, o que é o cerne do cristianismo, o seu ponto crucial e fundante, que é o amor. Eles não demonstraram um pingo de compaixão para aquele homem. Ao invés de ajudá-lo, de auxiliá-lo, alguém pelo menos perguntasse: o que está acontecendo, Bartimeu? O que você quer, rapaz? O que eu posso fazer para te auxiliar? O que eu posso fazer para te ajudar? Não! Eles mandavam se calar. E você sabe como é que é a multidão, meu irmão? Você sabe como é que é a multidão? Escute uma coisa. Eu tenho dito assim, aprendi e tenho dito. Uma pessoa, ela é inteligente, mas a multidão, ela tende a ser burra. A multidão tende a não raciocinar. Observe, em um ambiente fechado, por exemplo, um teatro, um cinema, seja lá o que for, se acontece um incêndio e só tem uma porta estreita, as pessoas não pensam, não, vamos passar um de cada vez que dá. Ninguém pensa assim. O pensamento é passar todo mundo ao mesmo tempo. E quem cair é que se deu mal, porque vai ser pisoteado. Porque as pessoas não estão pensando, não estão raciocinando. Então isso é uma indicação que eu tenho que ter muito cuidado com a multidão. Há um ditado popular em nosso país, muito conhecido, que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Eu tenho problemas com isso. Porque quando olho na Bíblia, eu vejo que a multidão, muitas vezes, é muito volátil. Sabe, ela, em um domingo, ela se reúne e pega galhos, sacode, balança os seus galhos, tiram suas roupas, colocam no chão para Jesus passar e dizem: Hosana ao que vem em nome do Senhor. Isso é no domingo. Na sexta-feira seguinte, a multidão se reúne novamente. E sabe o que dizem? Crucificam. Crucifica-o. Então tenha muito cuidado com a multidão. Tenha muito cuidado com ela. Porque muitas vezes ela não está a seu favor. Ela não está te apoiando. Quantos amigos você tem? Existe, eu não estou dizendo que não existe, pelo amor de Deus. Existem amigos que calam a própria dor para auxiliar na dor do outro. Que deixam a sua própria dificuldade em off para poder auxiliar o outro que está em maior dificuldade, ou pelo menos em uma dificuldade que essa pessoa, o outro, não consegue resolver sozinho. Existe, mas a multidão tende a tentar nos impedir, tá? Dentre a multidão, eu separei aqui alguns, porque talvez você consiga até mesmo identificá-los em sua vida. Muitos da multidão são críticos. Críticos. E eu quero chamar de novo aqui a sua atenção para esse ponto. Porque os críticos só sabem criticar. Geralmente, eles não sabem fazer, mas criticam o que o outro está fazendo. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, na gastronomia. Muitos críticos de jornal, críticos de revista, alguma coisa assim, só sabem comer. Eles não sabem ir para a cozinha e produzir algo novo, inventar algo novo. Mas mesmo assim são críticos. E por favor, eu não estou
denegrindo essa classe, eu não estou tentando falar mal dessa classe, mas eu estou te mostrando um fato que muitos críticos não sabem fazer. A sua única missão de vida é criticar o que o outro faz. Então pare de dar ouvido às críticas. Pare de dar ouvido àqueles que tentam te barrar. Críticas, entenda. Entenda, estou falando das críticas negativas, né? Daqueles que só sabem pôr defeito na sua vida. Porque a pessoa parece que é suprassumo da sabedoria. Ela sabe todas as respostas. Ela tem todas as saídas para a vida alheia. Alheia. Mas entenda, meu irmão, repito novamente, só sabe quem passa. De fora é fácil apontar as falhas, de fora é fácil apontar os erros. Vai fazer, vai viver. E eu digo uma coisa muito importante, até mesmo faz parte do nosso seminário de sabedoria. Eu sempre ensino dizendo, tenha cuidado, viu? Tenha cuidado em apontar o erro alheio. Porque pode ser que um dia você faça o que antes criticou. Talvez um dia você faça até pior do que quem um dia você criticou. Isso é muito sério. Isso acontece muito. Você, meu irmão, você não tem ideia. Acontece bastante. A gente critica do outro. E quando vai ver, faz pior do que o outro fez. Então os críticos só sabem criticar. Dentre a multidão também nós temos muitos invejosos. E os invejosos falam mal. E por que eles falam mal? Porque eles queriam ser você, ou queriam ter o que você tem. Essa é uma característica clara nos invejosos. Eles falam muito mal de nós. Mas porque no fundo, eles queriam ter a nossa vida, ou queriam ter o que nós conquistamos. Tenham cuidado com os invejosos, né? E outra coisa, irmãos. Eu queria tanto que você anotasse isso. Eu queria muito que você anotasse isso. Às vezes você fica triste. Às vezes você fica para baixo. Você fica mal, o espírito pesado, a alma, né, dolorosa, dolorida. Por que razão? Porque as pessoas te criticaram, falaram mal de você. Mas quer saber de uma coisa? Para eles, a sua vida é o ponto mais alto do dia deles. Eles já amanhecem o dia escascavilhando a sua vida, porque eles não têm mais nada de importante a fazer a não ser observar a sua vida. Talvez você não dá conta da vida de ninguém. Talvez você é aquela pessoa que, se perguntar de um parente seu, você não sabe dizer o que a pessoa trabalha, quanto a pessoa ganha, né? O que a pessoa está fazendo, você não sabe dizer. Mas eles sabem da sua vida. Eles observam que hora você sai, observam que hora você chega. Eles olham nas redes sociais se você postou alguma foto, o que você está fazendo, porque é o ponto alto da vida deles, a sua vida. Em nome do Senhor Jesus, você precisa guardar isso. Em nome de Jesus, guarde isso, né? E outra coisa, eu quero chamar aqui a sua atenção. Só chama a atenção dos outros, irmão, quem tem brilho e causa influência. Você pode anotar isso? Você pode colocar isso aí? Só chama a atenção dos outros quem tem brilho e causa influência. E sobre isso, eu quero te dizer, nunca esqueça. Você nunca verá a lua uivando para os lobos. Dá-se ao contrário. Você é a lua. Você está brilhando na escuridão. Você está causando influência nas marés de bênção e de milagre que virão sobre a sua vida. Então deixa os lobos uivarem. É tudo que resta para eles fazerem. Deixa eles. Você nunca vai ver a lua uivando para os lobos. Vamos passar aqui para o verso 49. Eu fiquei bastante aqui no 48. Vamos no 49. Diz assim: E Jesus parando disse:
que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Eu vejo aqui, queridos, que o cego ainda estava sentado à beira do caminho. Olha como é que a multidão é. Você acha que ele não levantou por quê? Porque ele não quis? Ele era cego. As pessoas... Veja você, por exemplo, eu não sei que cidade você é, mas eu quero te falar aqui da nossa cidade. Aqui em Natal nós temos um bairro comercial chamado Alecrim. Irmãos, em tempo de datas comemorativas, primordialmente Dia das Mães, Natal, é um caos você andar no Alecrim. As pessoas só faltam arrancar seu ombro, irmão. Elas batem em você o tempo todo. E olha que você enxerga. Agora imagine um cego no meio de um negócio desse. Gente passando para lá, para cá, para lá, para cá, apertando a multidão. Ele ficou onde estava. Não tinha o que fazer. E assim eu quero chamar sua atenção para mais uma vez a ação da multidão. Eles não se importaram. Se Jesus não para, se Jesus não manda a ordem para chamar esse homem, ele continuaria na mesma, sentado, gritando, pedindo socorro. Você já foi em um hospital de emergência? Irmãos, é uma das coisas que mais me atribula, que me angustia, é hospital de emergência. Eu já vi cada barbaridade, irmãos, cada coisa terrível. A pessoa gritando de dor. E passa um profissional para cá, passa outro para lá, passa um para cá, e ninguém liga com aquela pessoa. Se não tiver um parente ali para falar, dizer: ei, aqui, ajuda essa pessoa. Fica gritando lá, fica com dor lá, porque as pessoas se acostumam com isso, se acostumam com a dor, se acostumam com o sofrimento alheio, e nós não podemos ser insensíveis a esse ponto. A Bíblia Sagrada nos diz, e é preciso que você lembre: aquele que sabe fazer o bem e não faz, diz a Bíblia, comete pecado. Por que ninguém estendeu a mão para aquele homem? Por que ninguém disse para ele: vem cá, meu irmão, dá aqui a mão, eu vou levar você até Jesus? Ninguém. Se não fosse Deus, meu irmão, se não fosse o Senhor Jesus, Bartimeu tinha ficado lá. Assim é conosco. Vão haver momentos que você vai estar rodeado de pessoas e ninguém te ajuda. Haverão momentos onde você vai sentir exatamente como Bartimeu, gritando por socorro, e ninguém faz nada. Uns não fazem porque não querem, outros não fazem porque não sabem. Mas o importante saber é que Jesus está ouvindo. E Jesus ouvindo, irmãos, para gritar mais alto que uma multidão, tem que ser a plenos pulmões. E isso chama a atenção do Senhor Jesus, que manda chamá-lo, que manda que trouxessem esse homem. Versículo 50, é outro versículo poderoso aqui, pastora. Diz assim: e ele, lançando de si a capa, jogou a capa fora. Coisa poderosa. Eu não sei se você sabe disso, mas o estar de capa, segundo alguns historiadores, dizem que o Estado romano, ele concedia que as pessoas usassem a capa para identificar alguém que realmente é necessitado. Não é uma pessoa que provisoriamente está passando um aperto, mas é alguém que não tem nada, que precisa de auxílio e ajuda. Aquela capa simbolizava, um atestado de pobreza, de miséria, de necessidade. Você nunca deveria aceitar essa condição. Mesmo que passasse por ela, teria que ser de passagem. Eu passei um momento de dependência. Eu passei um momento em que eu precisei de auxílio. Eu passei um momento que eu precisei de ajuda, mas eu passei. Eu não quero esse atestado na minha vida. Eu não quero depender de nada, nem do governo, nem de nada para sempre. Eu quero produzir, eu quero trabalhar. É isso que Bartimeu está fazendo, irmão. Ele nem sabia o que iria acontecer, mas ele cria. Ele cria. Havia confiança no coração dele. E ele já toma uma atitude prévia. E é isso que faz a diferença. Esse homem começa a tomar atitude antes mesmo do milagre acontecer.
Escute isso. Antes do milagre se concretizar, ele já determina na sua vida: eu não volto mais a mendigar. Eu não volto mais a estar na dependência dos outros, nem do Estado, nem de ninguém. Vai ter mudança na minha vida. Ele lança a capa de sobre si, a capa da tristeza, a capa do sofrimento, a capa da angústia, a capa da dor. Você não pode assumi-la como se fosse sua. Ela não pode te cobrir. Ela não pode te acobertar. Você tem que se libertar dela. Você tem que tomar uma decisão e dizer: chega, chega, parou com isso agora. Eu vou dar a volta por cima. Eu vou conquistar uma vida nova, uma vida de alegria, porque Deus é justo. Deus é justo, e sendo um Deus justo, Ele não vai me deixar para sempre nessa situação, e não vai mesmo, porque Jesus mandou chamá-lo. Aleluia. E diz aqui então a palavra de Deus no verso 51. E Jesus falando disse-lhe: que queres que eu te faça? Irmão, aqui, ó coisa gloriosa, ó coisa maravilhosa. Ele chega até Jesus. Ele era cego, irmãos. O que mais um cego pode querer na vida? Alguém vai dizer: pastor, coisa mais lógica, o cego vai querer enxergar. Mas aqui me revela uma coisa mais profunda. Que mesmo sabendo o óbvio, o Senhor quer que você fale. Isso é importante. Deus quer que você fale, porque falar alivia a sua alma. Falar alivia o seu espírito. E isso também pode produzir cura para a sua mente, para os seus sentimentos e para o seu corpo. Olha que coisa maravilhosa. O que quer que você quer que eu faça por você? O que queres que eu te faça? É óbvio, mas o poder de decisão sobre a sua vida, o Senhor entregou a você. Nós chamamos isso de livre-arbítrio. Você quer o quê? Você quer uma bênção financeira aí, para não mendigar mais? O que você quer? Você quer uma capa nova? O que você quer? Amigos? Família? Casamento? O que você quer, Bartimeu? O que você quer? Peça o que é que você quer receber. E olha o que diz a Bíblia Sagrada, irmão. Uma coisa maravilhosa, né? Ele disse: mestre, que eu tenha vista. Eu quero ver. Porque se eu recuperar a visão, então eu não vou precisar mais mendigar. Eu trabalho. Se eu recuperar a visão, eu arrumo uma esposa. Eu vou ver, né? Não vou nem passar aperreio, vou ver. Se eu enxergar, eu consigo a partir daí seguir. Eu só preciso disso. Então, mesmo que seja muito óbvio para você, fale para Deus, conte para Deus o que está acontecendo dentro da sua alma, quais são os medos, quais são os temores, quais são as angústias. Conte para Deus. O nome disso é orar. O nome disso é falar com Deus, em nome do Senhor Jesus. Versículo 52. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Eu consigo enxergar nesse versículo muitas coisas, mas 3 poderosas lições que fazem minha alma se regozijar. A primeira delas, Jesus disse: vai. É como quem diz: segue tua história, rapaz. Vai avante, vai em frente, continua. Agora dá para você batalhar, é isso mesmo. Pode seguir, né? Seja livre, seja liberto. O segundo ponto, Jesus diz: a tua fé te salvou. Bartimeu se levanta como cego, em busca de uma cura. Mas quando ele clama pelo filho de Davi, ele demonstra uma fé, uma certeza. E essa fé e certeza, Jesus disse: a tua fé, ela te salvou. Eu aprendo aqui, irmãos, que a maior bênção que alguém pode receber é a salvação. Jesus diz primeiro para ele: salvação, a tua fé te salvou. E depois da salvação, então diz aqui que ele enxergou, ele viu. Diz aqui o texto: e logo, ou seja, imediatamente, ele viu.
em nome de Jesus. E mais, seguiu a Jesus pelo caminho. Mesmo o Senhor Jesus tendo liberado ele, dizendo, vai, pode seguir. Ele toma a decisão de seguir sim a Jesus, demonstrando uma gratidão. Ei, diz para mim aí, quantas pessoas você conhece que já foram grandiosamente abençoadas por Deus? Quantas pessoas você conhece que ao longo da vida foram agraciadas por Deus, receberam coisas maravilhosas e hoje nem lembram de ser gratos a Deus, nem lembram de ser gratos ao Senhor Jesus? Bartimeu não fez isso. Essa é uma das provas que ele estava apto a ser abençoado. É que mesmo a sua maior necessidade, que era enxergar, não levou ele para longe, levou ele para perto de Deus, perto de Deus. E quando recebe o que queria, ele não trata Jesus como muitos têm tratado hoje, que só lembram... Eita! Irmãos, quantas pessoas, meu irmão, só lembram de orar, só lembram de buscar quando estão no aperreio. Sabe, chega a ser irritante, além de incrível, irritante de ver. Basta ter problema, aí a pessoa vai orar e pede oração. O menino vira crente, vira fervoroso. Pense que a pessoa se torna pentecostal, fogo puro, porque tudo que é culto, tudo que é oração, círculo de oração, o que for, tá a pessoa entrando, ora por mim, ou olha, Jesus, a revelação é tudo. Mas só, talvez por isso que tem gente que só vive na peia, né, pastora? Será que não é, hein, irmão? Será que não é por isso que tem crente que só vive na aperreio, porque quando está bem, não se lembra de Deus. Quando está prosperando, se esquece das promessas que fez ao Senhor, se o Senhor lhe abençoasse. Tem gente que nem lembra de Deus, nem lembra. Bartimeu não, diz aqui a palavra do Senhor, que ele, ao invés de ir embora, como muitos fazem, ele seguiu a Jesus pelo caminho. O milagre foi apenas um acréscimo de felicidade na vida dele. Mas a coisa primordial que ele valoriza é a sua salvação. Ele não foi só em busca de uma bênção, ele foi em busca do abençoador. E isso fez toda a mudança na vida dele. Então, a partir de hoje, eu te convido, baixe, diminua o volume da multidão de pessoas ou de problemas que te pressionam. Diminui isso, aumenta a voz do Espírito Santo de você, aumenta o volume, Deus falando com você. Lança essa capa fora, essa capa de tristeza, essa capa de angústia, essa capa que colocaram sobre você, atestando que você não servia, que você não prestava, que você era inútil, que você era uma pessoa desvalida. Nada disso é verdade. Com nada disso o Senhor concorda. Então lance você, porque Jesus não vai tirar essa capa de você. Não vai. Tem gente esperando que o Senhor venha e tire. Ele não vai. É você que tem que se colocar, dizer, eu não aceito isso. Eu vou me levantar, eu vou me erguer, eu vou ser feliz em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E assim aconteceu com ele. E o Senhor o abençoou em nome de Cristo. Amém? Que você faça a mesma coisa. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Maravilha. Em nome de Cristo. Então que Deus possa abençoar a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, se essa mensagem de alguma forma te abençoou, se essa mensagem de alguma forma trouxe para você algum ensino, eu não peço nada além do que você abençoar o meu ministério compartilhando essa mensagem com todos quanto você puder. E uma outra forma que você pode fazer para abençoar o nosso ministério é se inscrevendo no nosso canal no YouTube. Clique aí nesse botãozinho de se inscrever. Se inscreva, curta os vídeos, compartilhe essas mensagens. Irmãos, isso vai ser bênção na vida de muita gente. E você ainda vai estar você vai estar incentivando o nosso ministério. Então se inscreva no canal. E eu tenho certeza que você vai ser comigo um semeador de boas novas, de boas notícias, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, a você, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus de Nazaré.